É exatamente esta coisa que nós precisamos de trazer agora, a verdade eleitoral. Nós estaremos aqui a falar de outra coisa, vamos a falar da verdade eleitoral. O Conselho Constitucional sendo o último, a última instância, que vai validar o processo eleitoral, que vai validar as eleições de 9 de outubro. Então a expectativa foi maior. Todas as televisões, rádios correram para lá. Os moçambicanos sentaram nas suas residências. Alguns assistiram à televisão, outros usando meios cibernéticos, as redes sociais. Nós todos estávamos na expectativa porque queríamos ouvir exatamente o que o Conselho Constitucional tinha para dizer aos moçambicanos. Quando eram 15 horas, nós ficámos na expectativa. Estávamos a acompanhar, a par e passo, todo o processo que estava a acontecer no Conselho Constitucional. Antes de eu avançar, a expectativa que nós tínhamos desse encontro do Conselho Constitucional, conseguimos atingir essa expectativa que nós tivemos da ida de um dos intervenientes muito mais importantes no processo, no Conselho Constitucional. Tivemos ou não? Está aqui a questão que qualquer um que neste preciso momento esteja a assistir este vídeo vai ter que responder. Se aquilo que nós estávamos à espera, depois de ouvirmos o Conselho Constitucional, conseguimos atingir o objetivo ou não. O que é que nos espera à frente? O que é que espera o povo moçambicano? Há mudança do paradigma política ou não? Ou nós vamos nos manter na situação que nós conhecemos dos processos eleitorais desde 1994 em Moçambique? O que é que esperamos daqui a mais dias? Embora não há data específica na ótica do Conselho Constitucional, mas dá-nos a entender que alguma coisa está de facto a aproximar para que este órgão valide o processo. Vamos por partes. Nós ouvimos a apresentação do Conselho Constitucional, aquilo que compete ao Conselho Constitucional. Como é que os juízes do Conselho Constitucional são indigitados para chegar naquela casa e a competência dos mesmos. Fiquei feliz quando ouvi que, independentemente de nós sermos indigitados e também pegando várias teorias dos outros cantos do mundo, como é que chegam a juízes conselheiro do Tribunal ou do Conselho Constitucional. Exemplo das Américas, do Brasil, de Portugal, tudo isso nós ouvimos. Mas a coisa que me deixou mais tranquilo foi quando disse que não, independentemente de sermos indigitados pelos mesmos órgãos, não significa que nós devemos a hora aos mesmos. Não, quando a gente chega aqui, nós assumimos o papel preponderante no que toca a questão da constitucionalidade, da legalidade dos processos, porque o Conselho Constitucional, por sua vez, é Tribunal Superior Eleitoral. E foram exatamente essas palavras que nós ouvimos, mas não estávamos ainda expectantes em querer ouvir. Tudo bem, mas qual é o passo a seguir? Qual é o passo a seguir? Ouvimos da Presidente do Conselho Constitucional tentando esgrimir todo o contencioso eleitoral, olhando o formato, o olhar minucioso de cada processo eleitoral, de cada processo no Conselho Constitucional, que na nossa ótica, este mesmo processo
poderá conduzir o processo na qual nós nos encontramos à validação das eleições. Nós temos as competências da Comissão Nacional de Eleições. Exime-se o Conselho Constitucional, que nós atuamos como tribunal, porque todo o processo político termina na Comissão Nacional de Eleições. Quando o processo ainda está na Comissão Nacional de Eleições, é processo político. E quando transita para o Conselho Constitucional, deixa de ser processo político, entra meramente no aspecto jurídico. Aqui onde é que começa de facto o grande problema. Se os processos submetidos pelos partidos políticos vão ter a legitimidade, não é, de serem analisados de forma minuciosa para que nós busquemos aquilo que é o fator fundamental, a verdade eleitoral. Estou a falar das expressões repetidamente ditas pelo Conselho Constitucional. A verdade eleitoral. A verdade eleitoral. Para nós, para qualquer cidadão nacional, o que interessa é a verdade eleitoral. É verdade que ao longo do tempo do debate, nós começamos a ouvir que não, pela natureza do trabalho, até foi obrigado a mexer-se os processos desde a primeira instância. Estamos a falar da fase preliminar, exatamente do processo. Mas que aqui é um grande trabalho que na verdade deve-se fazer para nós podermos apurar a veracidade exatamente deste processo. Interessou-nos bastante, porque todos nós estávamos de facto a assistir ali. Mas aqui começa a vir uma outra coisa. A mais integridade, liderado pelo Dr. Edson Cortés, depois de receber o documento do Conselho Constitucional e negar de entregar as atas e editais na qual foram solicitados pelo esse órgão, tinha razão ou não tinha? Tinha razão ou não tinha? A ida do partido Podemos para o Conselho Constitucional hoje, e aquilo que nós todos ouvimos, o que é que poderá significar para o processo da validação dos resultados pelo Conselho Constitucional? Vamos conversar um bocadinho aqui. Duas coisas que nós estamos aqui a fazer a avaliação exatamente deste processo. Primeiro, é uma organização não governamental que ao longo dos processos eleitorais sempre trabalhou na observação do processo eleitoral, na verificação, até em algumas ocasiões teve a ocasião exatamente deste processo de ter acesso. Estamos a falar de atas e as editais de todas as 26 mil mesas. Mas quando foi solicitado pelo Conselho Constitucional, tomou aquela posição que nós todos vimos e ouvimos. E depois, é esta bomba 2. O que é que nós esperamos nos próximos dias? Foi um processo orquestrado pelo Conselho Constitucional em chamar um dos concorrentes para explicar toda aquela narrativa que nós ouvimos, que poderá conduzir o processo. Estamos a falar de contencioso, de recursos para a fase de validação, exatamente do processo eleitoral. Embora tenha dito no lugar que não caberá a ela divulgar quem é que de facto ganhou eleições. Mas isso nos conduz a uma reflexão futura daquilo que será o modelo da divulgação ou da validação exatamente desses resultados. Independentemente
de no futuro chamar os outros intervenientes. Mas a partir de hoje, despertou-nos uma maior atenção daquilo que são as intenções deste órgão, do Conselho Constitucional, na busca da verdade eleitoral. Vamos trabalhar, meus irmãos, na busca da verdade eleitoral. E não de outra coisa, na busca de verdade eleitoral. Quando a gente fala da busca da verdade eleitoral, estamos a falar de várias coisas. Muitas coisas. Mas de muitas coisas. Porque a verdade eleitoral pressupõe desde a mesa da Assembleia de Voto ou da votação, a contagem na mesa, os resultados a partir da mesa de votação, a produção de ata e edital a partir da mesa, a saída da mesa de votação para a fase subsequente, que é o distrito, a validação ou a divulgação na fase do distrito, depois a fase provincial e, por último, a fase nacional, que é a Comissão Nacional de Eleições. Estaremos aqui a tentar transmitir a busca da verdade eleitoral, olhando exatamente todos esses fatores que nós assistimos, de ilícitos eleitorais, de falsificação dos resultados, da fraude eleitoral, que foi consumada e todos nós tivemos a oportunidade de ver. São esses todos os fatores que, na devida altura, ou na data, ou no momento da validação, o Conselho Constitucional vai poder trazer para melhor se definir e decidir. Porque o último, aliás, até disse uma coisa muito interessante, é preciso que vocês já percebam que as decisões deste organismo ou deste órgão são irrecorríveis. São irrecorríveis. Então, o que é que nós estamos à espera depois da decisão? O que é que nós estamos à espera? Os partidos vão recorrer a um organismo que não se recorre? Ou vamos buscar, ou vamos trazer aqui a verdade eleitoral? Porque se nós trazermos aqui a verdade eleitoral, então a expectativa da mudança do nosso sistema político está iminente. Está iminente. E nós entraremos numa nova fase da história da nossa democracia no nosso país. Entraremos na nova fase da nossa democracia em Moçambique. Por quê? Porque nós teremos eleições que são fiscalizadas e vistas por órgãos que se pautam pela verdade. A verdade eleitoral.